Aí, professor, Matheus Maia, eu já estou falando contigo aqui, velho. Estou? Eu não estou entendendo, acho que é o Anderson falando pelo o Face da Amanda. Vamos lá. Boa noite, ouvintes. Está no ar pela 66 Brasil FM o programa Reflexões, apresentado por Wesley Costa e Daniel Machado. Este programa é transmitido para todo o Brasil e para o mundo pelo Facebook e pelos aplicativos radios.com e tunein.com.br. No programa de hoje vamos refletir sobre aborto. Aborto é a interrupção de uma gravidez pela remoção de um feto ou embrião antes deste ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Um aborto que ocorra de forma espontânea denomina-se aborto espontâneo. Um aborto deliberado denomina-se aborto induzido. Nos casos em que o feto já é capaz de sobreviver fora do útero, este procedimento denomina-se interrupção tardia da gravidez. Os grupos que se opõem ao aborto geralmente alegam que um embrião ou feto é um ser humano com direito à vida e comparam o aborto a um homicídio. Os grupos que defendem a legalização do aborto geralmente alegam que a mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. E para refletir conosco sobre esse tema, aborto, hoje nós temos um convidado muito especial, que será apresentado pelo Daniel. Fala aí, Daniel, vamos falar hoje sobre aborto e com quem? Boa noite, pessoal. Obrigado aí por mais este programa que vocês estarão com a gente esta noite, né? É um tema bem polêmico, sem dúvida alguma. A gente espera que todos vocês participem, mandem suas opiniões, seus pontos de vista e enriqueçam o debate. Com a gente aqui eu tenho um grande prazer de apresentar o Cleiton Machado, né? Para quem nos conhece já sabe que ele é meu irmão. Meu irmão, ele tem pós-doutorado em ciências, então do ponto de vista científico, ele tem aí muita bagagem, muito conhecimento para nos auxiliar nessa reflexão, tá? Então é um prazer para mim receber você aqui, Cleiton. Obrigado por você ter vindo. Dá boa noite para os nossos ouvintes aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Wesley. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui e poder participar, então, desse debate de mais uma reflexão polêmica, como sempre. Pois é, aborto, né? Aborto. Bom, para começar a falar desse assunto, Então, eu quero música. começar... Você começa com uma música. Mas eu vou deixar já uma pergunta pro Dr. Cleiton já Tá ir bom. se preparando, Vamos lá. entendeu? Porque aqui o convidado tem que se preparar porque ele toma pau dos dois lados aqui, verdade. entendeu? Uma perguntinha para quando voltarmos aqui do intervalo. Quando começa a vida? Uma pergunta difícil. Pois é. E aí, Daniel, vamos de música? Qual música? Vamos abrir, como a gente sempre faz isso, antes de pedir a música, Thiago Sapia, um abraço para você. Obrigado pela audiência, mesmo você estando na praia, tá? Obrigado aí pela Agradecer pela também audiência. ao Miller, bom programa. Muita gente participando aqui, o Rodrigo Legal. Torres, Elis Regina, Simone, o Luciano, muita gente aqui na live. Pessoal, mandem perguntas, mandem aí, realizem participações para que a gente possa transmitir aqui as perguntas para o Dr. Cleiton. Tenho certeza que ele está muito bem preparado aqui para responder a todas as perguntas sobre o tema, né? E tirar todas as dúvidas sobre o tema aborto, que tenho certeza que é um tema que desperta muita curiosidade. Responder todas as Né? perguntas e tirar todos os temas. Então vamos lá, Daniel, vamos de música. Vamos ouvir aqui um grande clássico do heavy metal, de uma banda espetacular chamada Black Sabbath. A gente vai ouvir Heaven and Hell. É uma gravação na época que o vocalista era o Ronnie James Dio. Uma fase, apesar de eu gostar muito do Ozzy, mas a fase com o Dio também é espetacular. Então fiquem com Heaven and Hell do Black Sabbath. Aí agora quem está ouvindo a gente pelo aplicativo, deixa de ouvir e fica ouvindo essa Ouvindo a música. música. E aí quem está com a gente na Na live, live, ó, tá continua acompanhando com a gente. Aí agora é bom pra gente interagir com quem está na live. Né? Sim. Rafael Leonardo Gomes, boa pergunta, caro irmão Wesley. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu também achei ótimo. Ah, boa. É para eu começar Arrebentando. arrebentando, né? Na verdade, assim, por onde eu começo, né? Eu
pessoal participa bastante, viu? Bem legal. Qual vai ser o tema do próximo programa, né? A gente já escolheu alguma? Racismo? Racismo é legal também. Arrebentar o negócio já. Racismo, a gente convida um negro pra vir. Então, eu tô aguardando a resposta da alemãzã feminista. Não é racismo dela. Não, pra saber. Tá bom. Legal. Vamos deixar pra divulgar o tema na parte de segunda. Pode rabiscar um pouquinho esse papel? Sônia, obrigado Sônia, um abraço, obrigado pela audiência. Luiz Gonzaga, Rafael, um abraço. Ô Rafael, precisa mandar de moto, Eu não hein? sei se isso aqui é uma sessão espírita ou é um programa de rádio, porque Luiz Gonzaga, Elis Regina, vou te falar que Peraí. Psicógrafo aí. tá difícil. E numa rádio de rock eu tô achando que vocês estão entrando na rádio errada, viu? O Espíritos não é aqui não. Audio. Grande dia. Reinaldo Fagundes Marques está assistindo. Olha, nossos primos dominam aqui essa rádio. A audiência do Debiage deve toda a nossa família. Minha mãe ligando pra mim no programa. Brincalhona, né? Ô mãe, eu não consigo te atender agora, mano. Não dá pra mandar pelo zap, mano. É pra saber se vai tomar mamadeira hoje. Se é de chocolate, se é só leite. Minha mãe me ligando. Se é Nescau ou se é cappuccino. É verdade. A intenção não é escorregar igual o quiabo, mas pra essa pergunta eu vou ter que Dá uma sabonetada. eu vou né? dar uma sabonetada. Não vai ter jeito, porque Primos, eu e o Paulo César estamos curtindo este belo programa, muito bacana. Legal, O legal. Debiage deve a audiência da rádio à minha família, cara. Tô falando, cara. Minha família domina o negócio, cara. Camila Forenza, adoro este doutor. Camila, obrigado. Qual dos três aqui? O pessoal tá vendo aí? Deixa eu ver. É que ele tá cruzado o técnico. Tem que falar igual, velho, não improvisa. Vai inventando, a maioria das pessoas não sabe nada dos assuntos, você inventa. Faz igual o Lula, que só o Lula falando, inventando os dados lá. Igualzinho. Mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Fechou. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tem 15. Olha lá, Mas é o mesmo eu que brinquei, o seu, mano. Não, esse é o que você tá retransmitindo. E se eles entrarem, vai começar a aparecer aqui pra você. Não vai. Você tem que clicar aqui. Não precisa, depois você vê. Mas vai aparecer no meu também, tá. ó. Aparece os amigos do Cleiton no meu. Por tá. exemplo, a Camila, eu até brinquei, qual dos doutores que ela adora? Porque o Cleiton, entendeu? Só pra dá ficar ver. claro, hein? Ó, o Cleiton Machado Você está tá assistindo. assistindo, acabei de entrar aqui. Beleza. Pessoal, vocês podem participar ao vivo com a gente também, por vídeo, viu? Quem quiser participar, manda um pedido de participação por vídeo e interage com a gente aqui por vídeo, ao vivo no Facebook. Acho que pode cortar a música também, né? Demorou muito, vamos voltar. Já demorou muito. Não, deixa o Dio. Ô, Juan, é nóis, hein? Obrigado, Juan, como sempre, pela audiência. Daqui a pouco ele manda assim, doutor Wes, doutor Cleiton, doutor Daniel, obrigado. Boa noite. Errei, chamou de senhor defensores. É nóis, Juan, tamo junto, irmãozão. Eu já esqueci dessa parte que estava no piscicando. É que é rádio, o bate-bola tem que ser rápido, senão é muito impaciente. Curte a música. Curtindo a música aqui. Pô, eu tô ansioso pra colocar os meus pontos de vista em relação às coisas.
Bruno, melhor professor de todos, Cleiton. Obrigado, Embriologia é vida, olha aí. Viu? Avisa o Obrigado, Wesley que Bruno. o vídeo dele não aparece. Qual vídeo, Juan? Você tá dizendo. Quer dizer, avisa o Wesley que o vídeo dele não aparece. Qual vídeo? Não tem problema, tá vendo no Vamos meu. voltar. Vamos voltar, vamos lá. A live do Wesley não aparece a minha. Olá, pessoal. Estamos de volta com o programa Reflexões. E hoje com um tema, acredito eu, bastante polêmico, aborto. E ficou aqui uma pergunta pro Dr. Cleiton. Quando a vida começa? E aí? Isso, é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta de muita responsabilidade para responder. Por onde eu poderia começar? Eu poderia começar dizendo que se a gente imaginar que o ovo, o zigoto, né? A célula que tem origem da soma do espermatozoide mais o óvulo, ela vem de um espermatozoide mais um óvulo, que já são células vivas. Então, são células vivas e o óvulo fecundado já é uma célula viva. Então, aquilo é vivo. Então, daria pra gente dividir em duas perguntas? Eu acho que não sei se é coerente. Uhum. Quando a vida começa e quando a vida humana começa? Eu colocaria quando a vida viável começa, pensando em estatística, em probabilidade. Esses dados, esses números que eu pretendo colocar aqui agora, são números bem conhecidos, bem consolidados na literatura científica, que diz o seguinte: em condições normais, um embrião, né, um óvulo fecundado, ele tem 68% de chance de implantar, de nidar na parede do colo do útero. 68% de chance. Então, eu tenho uma chance muito grande desse embrião, né, dessa célula já fecundada, ela não vir a se implantar. E por que ela não se implantaria? Porque esse encontro, essa junção entre o espermatozoide e o óvulo, ele tem que acontecer num lugar específico da tuba uterina. E esse lugar específico da tuba uterina está bem no início, perto do ovário. Porque depois da fecundação, o óvulo ele precisa entre 7 e 8 dias de maturação, que é o tempo também que ele vai sendo levado pela tuba uterina até o corpo do útero. E aí, depois desse período de maturação, quando ele chega no corpo do útero, ele está pronto para se ligar na parede do útero. Se essa fecundação acontecer depois ou antes mesmo desse local da tuba uterina, ele pode chegar muito velho ou muito novo e não conseguir se implantar. Por isso que eu tenho 68% de chance. Então, pensando nisso, ele não é viável se ele não consegue se implantar no corpo da mãe, porque é de lá que ele vai tirar todos os nutrientes para ele ir se desenvolvendo. Deixa eu só fazer um adendo aqui na live, só para a gente não falou nada, acho que é importante a gente falar. A gente colocou como tema do programa o aborto, mas não é o que é o aborto, porque a gente não fez a pergunta pedindo para as pessoas se manifestarem. Por favor, se manifestem, vocês são contra ou a favor do aborto? Em qualquer circunstância, em algumas circunstâncias apenas, e por quê? Então, este é o tema do programa, né? O aborto, o que é o aborto, isso não é. Mas eu acho Se que a é gente é a importante a gente favor ou conceituar contra. Não, a sim, vida e é o só para as aborto, pessoas se manifestarem a sem respeito dúvidas. de ser contra ou a favor e por quê. Porque esse que é o debate em si. Claro, claro. Mas considerando a sua resposta em relação ao conceito de vida, quando surge a vida, eu posso considerar que a eliminação de um óvulo, de um zigoto, de um ovo fecundado, é um aborto? Sim, pode. Tecnicamente, o aborto é considerado qualquer interrupção a partir do momento da fecundação e até antes do parto. Então, quando a mulher usa a pílula do dia seguinte, que ela evita a anidação, evita que o óvulo se fixe à parede uterina, ela está cometendo um aborto. Qualquer método Mas a fecundação é na hora do contraceptivo. sexo? Não. No momento? Não. No outro dia fecundou? Não. Então, Não pode falar em aborto. Não. Não fecundou? Sim, a pílula do Quando dia é a seguinte fecundação? elimina um óvulo fecundado. Ah, é?
A fecundação é em quanto tempo até depois da 24 relação? horas depois. Ah, tá. Então, Essa era a minha dúvida, não sabia. você elimina... O que o piloto diz o seguinte? Ela evita que o óvulo faça anidação, que ele se fixe. Mas ele fertiliza? É isso? Ele Tem está a fecundação fecundado. Não, mas é a fertilização. Fertiliza? Como fertiliza? Não. A gente ou pode não. usar aqui, É, para o não termo, complicar, como sinônimos, fecundação Sim, é a e mesma coisa. fertilização. Tá bom. Só que a pílula elimina um óvulo e não um ovo. Elimina... O ovo é após a fecundação. Então, ela elimina O ovo, né? Ou seja, cometeu o aborto? Então, qualquer método contraceptivo, né, que impeça a gravidez depois da fecundação é abortivo. Mas por que a pílula... Aí a gente tem um problema jurídico na situação, então, agora. Porque, veja, a lei brasileira... Quem que é? Tem uma doutora acompanhando a gente aí. Doutora, você me ajude se eventualmente eu esquecer alguma coisa. Mas se não mudou, a lei brasileira... Doutora Simone Cosme. Se não mudou, a lei brasileira permite o aborto em determinadas circunstâncias, que são uma violência contra a mulher, então uma mulher que engravida de um estupro, tá? Ou então num risco grande, um risco de morte da gestante, né? E aí tem uma outra possibilidade, mas não está na lei, mas é através de uma via difusa, através de um habeas corpus, etc., um pedido liminar, que é um bebê anencéfalo ou alguma outra doença que torne totalmente inviável a vida deste feto, né? Agora, e a pílula do dia seguinte ela é vendida tranquilamente, não tem nada de legal. Então, não está previsto na lei, mas tem mais uma forma de aborto legal? Não, isso? talvez porque Tá agora que me respondam aí os especialistas em lei, para a lei, essa fecundação ainda não é vida. Assim, tecnicamente falando, não necessariamente existe uma certa porcentagem, tá, de vezes, porque os espermatozoides, eles levam, tá, algum tempo para chegar até a tuba uterina. E isso pode levar um dia, mais de um dia, tá? E isso pode acontecer, os espermatozoides, eles podem ficar até uma semana viáveis dentro do corpo da mulher. Então, não necessariamente a pílula do dia seguinte está causando um aborto. Ela pode causar um aborto? Eventualmente pode causar. Sim, eventualmente sim, mas não necessariamente. Mas aí tem um problema jurídico, porque eu não sei. Isso, a gente não sabe. Eu não sei se a legislação... Porque assim, o que Mas, acontece? Daniel, é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a legislação não entende que um ovo não nidado é vida. Então aí muda tudo. Então, e aí eu faço falando do ponto de vista eu faço meia científico. culpa aí, porque eu devia ter ido atrás e não fui, né? Mas isso já foi questionado no STF, e o STF já se manifestou sobre isso já, de quando é vida. Então, aqui eu tenho... Justamente numa ação direta de inconstitucionalidade, aonde o STF fez uma audiência pública, chamou cientista, chamou religioso, e já decidiu sim. Doutora, me ajuda, porque eu não fiz o dever de casa, eu não sei. Mas a lei já sabe quando sim é vida. Já está decidido. Um pensamento não sei se você aqui. sabe. Vida é quando acontece a fecundação. Isso significa, se for isso, significa dizer que cerca da metade dos seres humanos morre nos primeiros dias, já que é muito comum o embrião não conseguir se fixar na parede do útero, sendo expelido naturalmente pelo corpo. 52%. Pois é, então... Não, mas eu digo mais. Eu digo que a partir do momento que ele se implantou na parede do colo do útero, mesmo implantado na parede do colo do útero, só 35% deles vão se desenvolver até feto. E desses fetos, né, a partir do momento que ele se torna feto, ele tem 89% de chances de vir a nascer. Gente, mas aí a gente precisa voltar, e aí eu vou ser chato, ao foco do programa, que é o seguinte. É o aborto provocado que a gente está dizendo. O aborto natural, se acontece determinado percentual em qualquer semana, não tem problema. Mas a quando questão... ela só usa da pílula, mas não a questão não é... Isso sim, essa é a questão. Mas a É o aborto questão- provocado. Mas eu só posso falar de aborto provocado se eu entender onde começa a vida. Não? Por exemplo, aqui tem... Se vida for o oposto de morte, então ela só se inicia quando começam as atividades cerebrais, por volta do 2º mês de gestação.
Ou vida pode começar exato. só quando um coração tá batendo. Não. Ou quando um feto tem formas O humanas. coração, isso aí, tá muito romântico já. Não, O conceito de vida. mas Não, cara, vamos um coração pensar mais. então no segundo Isso mês já de foi- gestação. Isso aí era no começo quando do o século sistema XX, nervoso. o pessoal era romantista e achava que a vida Então, era o coração a batendo. mãe tá abortando a partir de que momento? Então, é uma boa pergunta. A partir de que momento ela está abortando? Então vamos lá. Se esse embrião se tornou feto, ou seja, ele passou pela 8ª semana de desenvolvimento, ele não é mais embrião, ele é feto. Qual que é a diferença de embrião e feto? Tá? O feto é a partir do momento em que aquele ser já tem características, já tem forma, morfologicamente, ele já lembra um ser humano. Ele não lembra... Porque enquanto ele é embrião, você morfologicamente não distingue ele de um peixe, de uma rã, de qualquer outro animal. A partir da 8ª semana, ele ganha feições humanas e a partir daí nós deixamos de chamar de embrião e passamos a chamar de feto. A partir do momento que ele rompe essa barreira da 8ª semana, que ele tem 35% de chance de estar viável até lá, a partir desse momento, aí sim ele é viável, ele tem uma grande probabilidade de 89% dele vir a nascer. Então, se a gente fala em qualquer método abortivo até a 8ª semana, eu estou falando que eu estou descartando uma chance de 31%. Que eu não de necessariamente estou Que é fazendo um muita aborto. coisa, viu? Diga de Então, passagem. 31% de Essa tudo é a muita questão, coisa. essa é a questão. Eu eu queria estou dando... Talvez, Dr. Cleito, o espermatozoide pode demorar um dia para chegar? Ok. Sim. Que percentual demoraria isso e que percentual se implanta na hora ou nas primeiras horas ou nas primeiras 24 horas? Essa é a participação do Juan. Entendeu a pergunta? Eu acho que sim. Assim, uma ejaculação, em média, tem 300 milhões de espermatozoides, tá? O número eu fui o mais esperto desses Exato, a gente é único. Caramba! que conseguem chegar até o óvulo, lá no final da tuba uterina, são por volta de 300, tá? Então, todo esse resto se perde ao longo da jornada, tá? Que ele tem que passar por um ambiente hostil do canal vaginal, ele tem que passar pelo colo do útero, ele tem que atravessar... Pra gente é muito Não, eu hostil para espermatozoide. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que tem um comentário na live aqui do Irã. Primeiro, obrigado, boa noite, Irã. Obrigado pela audiência. Manda um abraço pro Pimenta. A favor, acredito que essa é uma prerrogativa da mulher e não deveria caber ao Estado intervir na vontade da mulher. Eu discordo de você, Irã. Respeito sua opinião, mas por que eu discordo? Se você legaliza em todas as formas, o Estado vai ter que prover isso para quem não tem condições financeiras para fazer. E a partir do momento que você vai depender do Estado para fazer, ele tem sim que intervir na E essa é a mesma mulher. opinião Tem da outra- Má Faria. Então não é simples assim. Essa é a mesma opinião também da Má Faria, que diz: acredito que cada mulher tem o direito de decidir, e aí sou a favor. Má Farcas, é minha aluna também. Opa, Oi, Má, tudo bem? Má Obrigado. Farcas. O Ricardo Mazzucchelli tá: em que casos é permitido abortar? Tá, isso eu posso responder, mas o Kelly, que é uma questão legal, acho que você está perguntando, né? Você pode abortar em caso de uma gestação através de um estupro. Então, assim, a mulher foi estuprada, foi violentada, ela não é obrigada, o Estado entende que ela não é obrigada a ter aquele filho, então ela pode abortar. O outro caso é quando existe um risco de morte para a gestante, tá? Esses dois casos já tem previsão legal, então não precisa de um juiz para determinar isso, só de um médico que ateste essas condições. Existe uma outra forma que não está na lei, mas que a jurisprudência já decidiu, que é em caso de uma vida inviável, um bebê anencéfalo, por exemplo. Só que aí a pessoa, a mãe ou o seu representante vai ter que entrar por via difusa. O que é isso? Tem que entrar com uma ação, um pedido para poder abortar. Não é simples como os outros dois casos. Mas completa a sua resposta lá, que eu interrompi você. Não, na verdade, uma coisa que eu acho importante é dizer o seguinte: eu estou dando um copo com meia quantidade de água. E aí, quem é a favor do aborto vai falar: não, se ele tem 31% de chance de nascer em condições normais, então eu estou falando que ele tem 69% de chance de não nascer. E os que são contra, e os que são contra o aborto vai falar: não, ele tem 31% de chance de vida.
Quem é a favor, ele tem 69% de não vida. Então, a questão é o seguinte, a questão é, os dados crus são esses. Por que eu acho isso importante? Por que eu fui atrás disso? Porque eu li um texto da campanha da fraternidade da Igreja Católica de 2008, eu tirei um fragmento desse texto, onde a igreja se posicionava, a igreja se posiciona a favor da vida, né? Essa campanha da fraternidade se dizia eu escolho a vida, né? E a justificativa para eles serem contra o aborto é porque justamente lá pelas tantas do texto, eles diriam que esse indivíduo, então após a fecundação, ele contém em si próprio todo o futuro do seu crescimento. Isso então é tirado do texto da campanha da fraternidade. O que, tecnicamente, eu discordo. Porque ele depende da implantação e a fase mais crítica do desenvolvimento dele é até a 8ª semana, onde ele tem, em média, em condições normais, até 31% de chegar normal até lá. Ou seja, se eu estou falando da 8ª semana, eu estou falando justamente de quando normalmente as mulheres começam a desconfiar que podem estar grávidas, que eu estou falando do 2º mês. Então a maioria das mulheres, quando elas descobrem que estão grávidas, elas estão com 8, 9, 10, 12 semanas. Ou seja, na maioria das vezes a mulher teve um aborto natural, na maioria das vezes, e não ficou sabendo. E ela não ficou sabendo que estava grávida. É interessante esse dado, eu só queria fazer uma colocação a esse aspecto, pelo seguinte, eu particularmente não sou a favor quando uma entidade religiosa, eu enquanto católico, mas poderia ser qualquer outra religião, começa a justificar as suas crenças querendo entrar no meio científico. Eu não vejo isso de forma legal, porque a chance de tomar pau é grande. Igreja Católica, se você é contra, assim como eu também, seja pelo seu motivo, que é a sua fé, a sua crença. Não tenta entrar numa seara que você corre o risco de cometer esse tipo de erro. Então, mas e outra coisa, agora outra coisa que eu queria falar também. A gente está falando do aspecto legal e quando vira lei, serve para quem tem e para quem não tem religião. Concordo com você. Não, mas assim, eu não acho que a igreja, enquanto igreja, dentro da doutrina da igreja, precisa dar justificativa técnica para isso. Ela tem uma justificativa bíblica. E quem é cristão vai acreditar. Você não precisa entrar no tecniquez, porque a chance de você, de novo, falar bobagem é grande. Agora, uma coisa que eu estou sentindo aqui na mesa, né, até por ter duas pessoas uma da área da saúde, outra da ciência de um modo geral, é o seguinte, a gente está desumanizando muito a situação. A gente está aqui no técnico, no percentual, no zigoto e blá blá blá. Gente, a gente está falando de vida humana. Tem uma aluna do Cleito, com todo respeito à opinião dela, que colocou, eu sou a favor, porque a mulher tem que fazer o que quiser com o corpo dela. Não é corpo dela. Mas de quem? Do Estado? Não, mas tem um corpo outro lado. Não estou falando do Estado. Tem um corpo se formando ali dentro. Então você acha que a mulher não tem o direito de decidir sobre o próprio corpo? Mas tem um outro corpo que não lhe pertence. Mas ainda não é uma pessoa, ou é uma pessoa? Não sei. Aí a gente volta à discussão de quando é uma pessoa. Mas se você libera em qualquer circunstância, vai chegar um momento onde já é uma pessoa e você tem uma pessoa decidindo pela... Não vou falar pela morte da outra. Não pela morte, isso mesmo. Você tem uma pessoa decidindo pela morte de outra. Isso não pode. Então, no meu questão ponto de vista. É que, enquanto a gente está desumanizando o aborto, uma vida humana. Estamos falando de aborto de graça. Mas a partir do momento que eu proíbo o aborto, eu estou também desumanizando a mulher. Não. Porque ela não tem o direito de escolha. Mas não é. Mas eu não sou a favor de proibir em qualquer circunstância. Eu acho, e aí já adiantando o meu voto, vamos dizer assim, eu sou muito a favor do jeito que a legislação é hoje. Eu acho que ela é precisa. E olha que eu tenho uma fé cristã, hein? Em tese, eu teria que ser a favor, ser contra o aborto em qualquer circunstância. Só que tem um detalhe, mas eu não acho Daniel, razoável. da maneira como é hoje, eu vou dar um exemplo prático. Hoje, apesar da legislação prever o aborto em determinados casos, a mulher não pode chegar num hospital, se internar e falar, vim fazer o aborto porque eu fui violentada. Ela tem que fazer isso de forma judicial. E muitas vezes acontece, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o Hospital Perolabaita que faz esse aborto judicial, né? Até sair uma sentença judicial, ela está lá no 4º, 5º mês de gestação. Mas aí você não pode justificar um problema com então, outro, mas talvez né? não seja interessante então mudar a legislação. O problema de você mudar a legislação é que assim, é 8 ou 80. Aí, sabe você o que aí vai chegar a nega botando por hoje? todos os métodos. As pessoas não querem...
Teve um caso de uma moça que tomou pau no STF recentemente e foi pedir para fazer um aborto em algum país da América do Sul, se não me engano. Isso, Tá? fez, na Colômbia. Então, isso é um absurdo. fez. Isso é um absurdo. Sabe por quê? Você sabe qual foi o argumento dela para não ter o filho? Ela tem acho que 18 filhos, essa menina já. Ela não quer mais um porque ela não se sente psicologicamente capaz de ter o filho. Gente, hoje em dia, desculpa, por mais humilde que você seja, informação de métodos contraceptivos todo mundo tem. Isso é besteira. Preservativos são distribuídos na rede pública gratuitamente. Então a pessoa hoje que vai ter uma relação sexual e não se previne e depois quer, na minha opinião, matar um outro ser, eu não consigo E como concordar é que com a isso. gente lida, e Cleiton, eu queria te incluir nessa pergunta, sendo proibido, não sendo proibido, sendo legal ou sendo ilegal, no mundo são realizados 56 milhões de abortos por ano, dos quais cerca de 45% são feitos de forma insegura. Ou seja, as pessoas vão abortar, legal ou ilegal. Você mata alguém de modo seguro, é isso? Opa, claro. O aborto legal Isso é é absurdo, feito de cara. forma segura. Vamos matar Por que alguém ele é de feito modo de forma seguro? segura? Porque ele é feito dentro de um centro cirúrgico, com todas as regras, com assistência médica. Seguro pra quem? Seguro Pra pra mãe. mãe. E o feto? Não. Qual é a segurança para ele que vai ser Ele- morto? Eu te dou o mesmo exemplo, é Eu seguro. tô falando de segurança de um ser E a vida? que já tem uma vida A social. outra porque já não tem ainda, Então, não tem vida assim, social, pode matar. E É isso que aí, você tá dizendo? como é que a gente lida Entendeu? então com a Pode situação? matar. Não, É isso? Não. Ué, Eu tô seguro pra matando. quem um aborto? Eu tô matando ou eu estou Tá tirando a retirando vida. A vida, não tem vida lá? A Não gente já- sei, a gente não conseguiu nem definir o que é vida Tá ainda. no oitavo Em que mês momento? já é vida, não é? Não, Dependendo então, da semana vida. Sétimo. viável. Então, Uma vida vida viável. viável O que que a é? partir da Pois é. oitava Então, semana. a partir disso é uma vida viável. Eu tô tirando uma vida, não tô? Vida humana, vida humana, viável. isso. Que conceito eu vou ter? Então, a partir da oitava gente semana precisa já tem. conceituar a vida, então. Olha, oitava semana, Então, ele tava então, assim, antes- 2 meses? 2 meses. Então, com 4 meses abortou, tirou a vida de alguém, não tirou? Então beleza, você tá acabando de me dizer que você é favorável a tirar com menos de 8 semanas. Não. Ué, não é vida ainda. Eu sou a favor de tirar, e eu acabei de responder, aonde no meu ponto de vista, do ponto de vista científico, sou leigo. Mas eu sou a favor do modo como a lei prevê hoje. Eu acho que é razoável. Ó, a Gisele tá dizendo aqui, acredito que existem várias mulheres que fazem o aborto em clínicas clandestinas e morrem por isso. Se não fizesse, fato- não morria, Gisele. O fato de ser proibido não quer dizer que não aconteça. Isso. Se houver a legislação, será apenas... Peraí que tá faltando um pedaço aqui. Será apenas uma forma segura. Ô, Gisele. Concordo com a Gisele. Homicídio é proibido. O fato de ser proibido não quer dizer que não aconteça. Então libera o homicídio também. Não. É o raciocínio dela. O fato de ser proibido não quer dizer que não aconteça. O Rodrigo tá Homicídio dizendo. é proibido e acontece. Libera. O raciocínio é esse. Eu acho que a grande questão que você está colocando é que o risco da liberação... olhando só a mãe. Eu estou trocando em miúdos o que você acabou de falar. O seu medo, e eu compartilho da sua ideia, é a legalização tornar o Banalizar. aborto um método contraceptivo. Exatamente. Exatamente esta a questão. O aborto vai se tornar um método contraceptivo. E é este o problema. Exatamente Você isso. acha que Acho, tenho pessoas certeza. conscientes, em sã consciência... Pessoas conscientes aonde? Pessoas conscientes, Gente, pessoas instruídas Ah. vão fazer do aborto um método contraceptivo ou só em casos muito específicos onde aquela Não, eu acho gestação que as não é pessoas bem-vinda? vão fazer isso sim, porque hoje em dia a gente vive numa geração, principalmente os adolescentes, que são avessos à responsabilidade. Avessos à responsabilidade. E isto é fato. E não é só nesse aspecto, mas em qualquer outro. Eu tenho Então uma isso vai sim experiência. vai tornar um método contraceptivo. Eu sou professor Sem dúvida. universitário, né? E na verdade eu já discuti isso com os meus alunos e na verdade eu faço eles darem seminário para mim de métodos contraceptivos, né? E teve um grupo numa dessas turmas num ano aí que eles tiveram a proatividade de fazer uma pesquisa na universidade para saber qual era o método contraceptivo que os alunos usavam. Nós estamos falando então de um público universitário. Como foi isso? Isso eu acho que foi em 2016, primeiro semestre de Tá, 2016. então é recente. É recentíssimo, muito recente. Aham. E qual não foi a surpresa nossa de quando esse Obrigado, grupo Flávio. avaliou que a maior parte dos entrevistados, dos alunos universitários entrevistados por ele, usavam como método contraceptivo o coito interrompido. É um absurdo. Que é um absurdo! É pra acabar. É um absurdo. É pra acabar. Por quê? Por Porque- isso que eu digo
que você falou da consciência. Tem consciência? Olha aí, tá, a Então, resposta tá aí, só cara. que hoje, com a Obrigado, legislação Fábio. atual, Obrigado pela audiência. Obrigado a por estar ilegalidade assistindo da a gente. prática Um do abraço pro seu aborto pai e pra no sua mãe. Brasil não significa que as mulheres deixam de realizá-lo, como disse a nossa ouvinte aqui. É verdade. Estima-se que cerca de 8,7 milhões de brasileiras entre 18 e 49 anos realizaram o procedimento no Brasil. Isso é dado do IBGE de 2015. Aham. E você sabe os As motivos da mulheres maioria? com melhores condições financeiras decidem interromper a gravidez e podem arcar com os preços altíssimos cobrados por clínicas clandestinas. Não, mas aí, gente, a gente tá falando, a Contudo, gente tá deixa eu falando só de concluir. crime. Contudo, as mulheres pobres utilizam de métodos caseiros perigosos ou de clínicas de péssima qualidade e acabam em hospitais públicos com hemorragias graves Não e é em mais alguns casos fácil, chegam ao óbito. não é mais fácil transar e usar camisinha? Em vez de virar uma lereia dessa, não é mais fácil usar preservativo e não o coito interrompido para resolver um problema desse? Você falar que justificar a liberação porque um monte de gente comete crime, porque é isso que você está dizendo. É um monte de gente cometendo crime, porque esse tipo de aborto é crime. Então, só Você legalizar, olha, já que todo mundo comete crime, então legaliza. o aborto Tem um monte de hoje homicídio, no Brasil libera, é a então, quinta causa de morte. Não é? Não é mais fácil se cuidar na hora da transa, então? Não tem solução fácil. Tem. A questão... Tem, usa a camisinha. Mas não é simples assim. Ah, não é simples. A gente é tá bem fa- fácil o método para usar, é super fácil. Não, então, mas a gente está falando... A nossa realidade é que a quinta causa de morte no Brasil Isso é causada mostra, por aborto isso clandestino. mostra a nossa cultura das pessoas hoje. Aí você ainda quer liberar para esse tipo de gente. O problema é que a gente tem que lembrar que isso é um problema de saúde pública. O número de mortes que isso Sim. causa é um problema de saúde pública. É um problema então, pro SUS. eu acho o aborto no Brasil... que isso deveria ser discutido mais amplamente Camila, no concordo Brasil. com você. Melhor prevenir do que remediar. É tão simples No ano de isso, 2015, claro. 181 mil mulheres foram atendidas E aí pelo você SUS quer jogar nas por ter costas feito do um aborto. Estado um custo, um gasto do Estado, que é a gente que vai pagar, por uma irresponsabilidade de alguém que não quer ter filho porque não está preparado psicologicamente, ou não quer ter filho porque traiu o marido com o amante e engravidou dele. Daniel, nos Então, países veja, e onde o você- aborto foi legalizado, por incrível que pareça, o número de abortos diminuiu e não aumentou. que Um estudo ONG tá realizado falando isso aí? a Organização Mundial de Saúde. Aqui eu não acredito também. Ué, mas aí é pra acabar, como diz não você. é Se você não não, acreditar na OMS, você vai acreditar em quem? Veja, mas Isso olha, aqui é um estudo sério. E eu gostaria de ler aqui. O estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde mostra que nos países onde o aborto foi legalizado, houve uma queda substancial no número de abortos realizados. E alguns chegaram a zerar o número de mortes qual maternas. a lógica disso? Como exemplo no Qual é a Uruguai. lógica Deixa eu disso de concluir aqui, liberar que o vai chegar na aborto? lógica. Ah. Onde eram realizados 31 mil abortos por ano e após a legalização o número de procedimentos passou a 4 mil. Enquanto nos países onde a prática é criminalizada, o procedimento não conseguiu ser freado. O estudo global chega à conclusão que a criminalização do aborto não é a solução para a diminuição da prática, mas sim políticas públicas de planejamento familiar, acesso à saúde e informação. O que Visão- eu vou dizer qual que visão é, por que isso esquerdista, vou te aconteceu. falar com a Não, visão não, deixa eu só esquerdista. concluir. Por que isso A aconteceu? cadeia também não é real. Porque a Os partir mesmos que do dizem que momento... cadeia não resolve, Deixa não eu diminui a só concluir criminalidade. o Então raciocínio. acaba a Não, cadeia. deixa eu só concluir o raciocínio. A partir da legalização, você permite que a mulher chegue num hospital de peito aberto para procurar o aborto e seja ali orientada. Hoje a mulher não tem coragem de chegar num pronto-socorro e falar assim, eu quero abortar, porque ela sabe que é crime, e ela vai fazer isso de forma clandestina. Se não fosse crime, ela chegaria num hospital onde ela vai ser recebida por profissionais, uma equipe multidisciplinar com psicólogo, com médico, com assistente social, Que que vai muitas das vezes seduzir- faz ela mudar de ideia. opinião. Esse Sim. é um aspecto da legalização que a gente precisa Sim. considerar. Isso é verdade. O Juan tá aqui colocando, peraí que já passou. A Má tá dizendo, Gabriela discordo Santana. da Camila, que é isso, é só responsabilidade total da mulher? Isso é responsabilidade de ambos, porque um óvulo Mas eu não sou se fecunda eu- sozinho. Mas ó, eu também sou contra o pai, o amante, sei lá quem é Claro. que for, o pai da criança. Não tem nada a ver com isso da. Essa discussão Tem até uns argumentos. meio- Ó, o argumento da Gabriela, eu gosto de pegar esses argumentos aqui. Aborto é questão não somente filosófica, mas sim de saúde pública. E a saúde do bebê? Tá onde, Gabriela? Você só tá pensando na Não mãe. tem bebê Cadê- ainda. Da vida, Não tem do bebê futuro ainda. bebê. Cadê a saúde dele? Daniel, Por que a vida da mãe vale dar uma mais? relaxada, pessoal. Vamos, Vamos aí. de música, vamos aí. fazer mais um intervalo e daqui a pouco voltamos. A gente vai ouvir Closer to the Heart do Rush em homenagem ao entrevistado aqui, ao nosso convidado. Então vamos lá.
O negócio é punk, né? Mas eu acho legal esses argumentos. Eu respeito não de todo mundo, né? Claro. Mas, isso aqui, e a mulher? E a criança? Sim, eu Essa é concordo saúde plenamente. pública. E a vida? E o outro argumento. Mas todo mundo faz, então libera. Então libera homicídio, que um monte de gente mata. Olha os índices de homicídio que tem. Libera. Se todo mundo já mata, mesmo libera. Não resolve proibir. A cadeia também não diminui a quantidade de crime. Então, tira a cadeia. Olha o raciocínio, se a gente fizer o mesmo. Não precisa de cadeia mais. Não, mas diminui eu a acho criminalidade. que o que eu coloquei de Não, o argumento descriminalizar permite a mulher ser Melhor orientada, atendida, melhor melhor atendida. assistida. Você está dizendo a mulher de bem que tem uma cabeça boa Não, e vai não, lá. a mulher pobre que vai na UBS, no bairro Desculpa, dela. Daniel. Quanto mais simples a pessoa, mais fácil ela pode ser persuadida por um bom argumento. Aí tem que pegar, dar sorte do cara lá, no meu ponto de vista, orientar direito. Não, não é da sorte. Aí essa equipe precisa ser Não, preparada para isso. Como qualquer Não, tem equipe uma de questão, assistência social que já Claro. existe hoje. Tá, mas e as pessoas que vão continuar abortando com o método contraceptivo? Não, mas isso E aí? aí... Não, o método contraceptivo hoje já se usa. Não, Então não tá vai errado mudar também, nada. cara. mas E aí isso- você justificar que tem que liberar pra todo mundo porque alguns cometem crimes, eu não consigo entender esse raciocínio. Libera de novo. Isso Tira a aqui- pena de homicídio porque alguns cometem crime. É o mesmo raciocínio. Eu sei que não tem muito a Combatem esse ver. raciocínio meu. Só mudando de assunto, mas nem tanto, eu sempre acho que o buraco é mais embaixo, né? A gente tá falando do problema de educação. O problema é de educação. verdade, sem Então, dúvida. a gente resolveria todo esse debate se a gente discutisse educação num país sério, que infelizmente eu não levo o Brasil a sério. Opinião pessoal minha, tá? O problema é o seguinte. Como combater esse argumento meu que eu dei agora? Se você quer liberar porque alguns fazem, então por que você tem pena por homicídio se alguns matam? O raciocínio é o mesmo. Por que Sim, um pode e outro não? Mas aí eu te faço uma pergunta. Tecnicamente, agora de jurídico, né? O que é homicídio? Como é o texto do homicídio? Matar alguém. Pena. tá? Simples assim. Matar alguém. Aí, porque assim, Então, aí eu pergunto. Gente, eu não estou me posicionando, tá? Eu só pergunto. Então, e aí eu não estou falando de feto. Porque, na minha opinião, se o feto tem praticamente 90% de chance de vir a nascer, ele é uma vida viável e se ninguém interromper, ele vai nascer. Agora, antes da 8ª semana, a chance de, em condições normais, ele não vir nascer é muito grande. Tá? Eu posso considerar com 31% de chance alguém? aí Aí é o que a que tá, gente tá. chama no direito de lei penal em branco. Estamos de volta pela 66 Brasil FM com o programa Reflexões e hoje o tema é aborto, né? Então, o aborto pode ser feito ou não, é interessante legalizar o aborto, independente da motivação. Estamos aqui nessa discussão, uma discussão bastante acalorada, com muita participação pelas lives. E eu queria colocar o seguinte, hoje o aborto é um problema de saúde pública, né? Nós falávamos isso antes de ir para o comercial. Principalmente da saúde do bebê. Uma mulher morre a cada 9 minutos, e eu estou falando da mulher, morre a cada minuto vítima de abortos clandestinos. E é importante a gente saber que quem é essa mulher que morre a cada 9 minutos por aborto clandestino? A mulher pobre e da periferia, né? Então, quem são as mulheres? Mulheres pobres, negras e periféricas. Por quê? A classe média consegue abortar em clínicas clandestinas pagando por isso. Então, a proibição do aborto não é eficaz para que as mulheres deixem de abortar, mas é muito eficaz em matar mulheres pobres, negras e periféricas. Ah, que legal. E aí? O cara que comete um Quer dizer homicídio que o direito rico. não é igual? Então. A pobre não tem o mesmo direito da rica, porque a rica vai lá e Eu vou paga. dar um exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo. Um cara mata outra pessoa, só que ele é rico e tem um bom advogado. O pobre mata, não tem um bom advogado. Então libera pro pobre matar também e tá tudo certo. Eu tô fazendo o seu raciocínio, a mesma coisa. Gente, vocês quererem liberar, porque alguns não cumprem, isso é de um estelionato intelectual ímpar.
Você fala pra mim, olha, já que ninguém cumpriu, então libera. Isso é um absurdo. Não é liberar, tem que fazer todo mundo cumprir. É essa que é a questão. Lei é para ser cumprida, não é para ser descumprida, e já que descumpriu, libera para todo mundo. É isso que eles estão dizendo. É esse que é o argumento aqui, ó. Já faz mesmo, então libera. Isso é um absurdo, no meu ponto de vista, sempre. Tá? É só o seu ponto de vista. Exato. E aí, doutor vida Cleito, assim, como a gente fica, hein? É difícil, hein? Bastante. A favor ou contra o aborto, hein? Então, Agora vamos das opiniões pessoais. Opinião A minha pessoal. Pessoal. Então, eu acho complicado responder, porque Não na verdade... Não saboneta, dá opinião. Aqui é para se É posicionar. mais fácil sabonetar, né? Porque assim, a gente sofre isso, né? A área científica sofre isso na pele, porque a gente é ceifado de poder usar células tronco embrionárias justamente por causa dessa discussão. Exato. Sabe, por causa dessa discussão. E muitas doenças, elas já poderiam ter tratamentos muito mais eficazes, tratamentos celulares, se nós pudéssemos usar células, né, de embriões que não foram implantados normalmente, embriões que serão descartados em clínicas de fertilização in vitro. Ele joga fora, mas eu não posso usar. Porque é ilegal usar. E por que é ilegal usar? Porque O que fez essa ilegalidade? Qual a força que está por porque trás aquilo é considerado vida, e eu concordo, aquilo é vida. Mas aquela vida, aí, de novo, né? Aí a história dos 30, eu vou em cima dos 31%. Mas quando você descarta ou isso, você não está fazendo 69%? um aborto artificial? Então, aí a gente... Se é vida, aí eu a não gente, estou abortando uma vida. Mas aí a gente vai discutir o seguinte. Então, a mulher que vai fazer Pro uma Daniel já é inseminação proibido. artificial... Não pode, hein, Daniel? Você vai ter que ir em todos os laboratórios agora, catar todos os tubinhos, levar para sua casa e criar. Ué, Não, vai ter que implantar em alguém. Em alguém. Amanda, né? se prepara aí, hein? Que Né? o Daniel vai ter que implantar um monte de bebezinho aí, porque não tá abortando artificialmente? Não, Como não? Vamos- daqui a pouco eu vou dar minha opinião. Então, o problema é que assim, você tem que pegar vários óvulos, fecundar in vitro vários óvulos. Por quê? Porque a chance de uma mulher nova, a maior chance que ela tem, nas melhores condições, de uma mulher com uma idade relativamente mais baixa, que esteja fazendo fertilização in vitro, se tudo der certo, ela tem 30% de chance desse embrião que foi fertilizado in vitro conseguir se implantar na parede do útero dela. Por isso que normalmente se fecunda vários embriões, se congela e vai se fazendo tentativas. A partir do momento que deu certo, o resto é descartado. Tá? Deixa eu ver se eu entendi. A legislação proíbe que você faça experiências com embriões porque os consideram vida humana. Exato. Meu, então cai por terra qualquer questão discutir. A gente tá. É um aborto. Aí, então você é contra essa legislação, Daniel? De proibir o uso de embriões humanos. Você é contra ou a favor? É. A religião é contra, a igreja católica é E contra a fertilização in pautou a vitro. legislação. Provavelmente. E sabe por que pautou a legislação? Eu vou dar. Vocês vão ficar horrorizados com isso, mas é o que a gente estava conversando antes de estar no programa. Não é ilegal, né? Fertilização in vitro no Brasil não é ilegal. Mas é legal você Não é legal. fazer Mas experiências laboratoriais com os esses embriões. Tá, e agora eu vou falar por quê. Porque vocês, enquanto homens da ciência, podem ficar horrorizados porque vocês imaginam a ciência pela ciência. Veja, a ciência, assim como tudo, no meu ponto de vista, está aqui para servir a humanidade. E a humanidade, seja ela qual for, seja ela o grupo que for, onde estiver, está inserido dentro de uma cultura. E essa cultura se sobrepõe à ciência. Isso é óbvio. Os costumes das pessoas, a ciência não pode servir ela própria. A ciência também está inserida dentro de um contexto, que é um contexto social e cultural daquela determinada região. Legal, vou E usar tem o que seu ser assim. raciocínio para fazer então uma linha Eu tenho um ponto para de defender vista- o aborto. Vê o Danilo de Andrade aí falando. Vou Eu usar tenho o um seu ponto de raciocínio. vista, o Danilo de Andrade, é seu aluno, né? Não me Eu recordo. tenho um ponto de vista um pouco mais diferente. Para dizer o que é vida, feto, temos que pensar o que é morte. Está filosofando, hein? Aham. Morte é quando os sinais vitais não estão em pleno funcionamento. Logo, vida é a partir do momento em que o organismo está em pleno funcionamento. Um feto só tem todos os sinais vitais ativos próximos aos 7 meses. É verdade isso que você está dizendo? Aí eu não sei responder.
Aos 7 meses só que ele tem a vida plena, vamos dizer assim? Então, Desculpa. isso daí, tecnicamente, isso é complicado, porque o sistema nervoso central, ele começa a se desenvolver... Eu vou responder também do na ponto de vista terceira da saúde. semana. Na terceira semana, eu já tenho o começo do sistema nervoso central. Eu discordo do nosso telespectador só por uma razão. Se a gente for falar de sinais vitais, é só depois do nascimento. Não existem sinais vitais, os 5 sinais antes de nascer. Por exemplo, os sinais vitais é respiração, pulsação, temperatura, frequência cardíaca, né? E alguns incluem a dor, a sensibilidade dolorosa. Tem respiração intrauterina? Não tem. Não, ele recebe Então não tem o todos os oxigênio sinais. por... Então em nenhum momento da gestação você tem todos os sinais É chamados que eu poderia sinais pegar vitais. esses sinais e adaptá-los à condição do embrião. E aí Bem, eu que a gente poderia vai estar dizer falando que de sinal tem. vital via cordão umbilical, Umbilical, por exemplo. isso. A gente né? vai entrar numa discussão. O problema é que outra coisa, batimentos cardíacos a gente tem a partir do 23º dia após a fecundação. O primeiro órgão rudimentar que aparece é o coração. Ele começa a bater, não tem sangue ainda, mas Daniel, ele já começa a bater. Qual Rapaz, você, não precisa nem dizer, né? Eu vou te falar, mas eu vou fazer a pergunta. Você é a favor ou contra o aborto, então? Eu assim, gente, se eu fosse olhar pelo aspecto religioso, e a própria religião que eu faço parte, eu teria que ser contra o aborto em Terminantemente. qualquer circunstância. Religião esquerdista, só pra frisar. Aqui, O que? A igreja jamais, né? não. Apesar de ter a CNBB, Não é esquerda? Ela é, mas Ah, é um absurdo aquilo. Não, Porque a então igreja tá bom. católica, ela já se posicionou, ela não é esquerdista. Isso existe encíclica papal dizendo, condenando o comunismo. Então não vem com pataco pagar não, tá? E o que eu ia dizer é o seguinte, apesar de, em tese, eu enquanto católico e cristão, teria que ser contra o aborto em 100% dos casos, né? Eu acho razoável, no meu ponto de vista, o modo como hoje é previsto na legislação. Eu acho, porque por uma questão humanitária, eu não consigo pensar em obrigar uma mulher, tá, que foi vítima de estupro a ter um filho. Agora né? você tá pensando só na mulher e o bebê? Esse aspecto. Ué, mas você acabou de dizer esse aspecto, que eu tava aqui E eu- pensando e eu- só na saúde da mulher, Então, mas agora aí- você tá pensando Não, assim. eu penso. Mas a agora é uma maioria exceção, do- então. Que você só pensa na saúde da mulher. Tudo tem uma exceção. É que você está colocando como regra a saúde da mulher. Não, sempre. não, eu quero E só não é essa a entender questão. o seu raciocínio. Não, o meu então raciocínio agora é o a saúde seguinte, da mulher prevalece. Em algumas Por quê circunstâncias. que nessa prevalece? Porque eu acho que esta criança, e aí a gente vai entrar na discussão que a gente estava lá embaixo, ela vai ser rejeitada desde dentro da barriga da mãe, a todo momento. E eu acho que isto passa para a criança. Ah, legal. Então se eu pegar uma gravidez indesejada, que não foi fruto do aborto, mas que a criança vai ser indesejada, pode ser Mas veja, olha, abortada. deixa eu falar uma coisa também. E isto não é algo que eu falo assim, não, assim está liberado. Mas é algo que eu entenderia. A mulher fazer um aborto, Mas eu não a eu condenaria. acho um Mas eu contrassenso. também. Não é um contrassenso. Veja, na vida da gente não precisa ser pau ou pedra. Você não precisa ter um raciocínio binário. É isso, não é isso. Não, mas você pode pro ver a argumento que circunstância. você trouxe, você É que trouxe o- um argumento que agora você está. Não, é que o meu argumento é que a todo momento as pessoas colocam, independente do critério, a vida da mãe como sendo se prevalecer. 100% dos casos. Eu só não acho que tenha que ser 100% dos casos. É só isso que eu estou dizendo. Então, para Eu você, em acho alguns que- casos, tem que considerar a vida da mãe E a do bebê. desconsiderar do bebê. Em outros, considerar do bebê e desconsiderar da mãe. Eu não tenho como te dizer, falar assim, cravar pra você. O que você é a favor também? Não. Eu só disse que eu acho razoável. Não disse que eu sou a favor de aborto, pai. Então, eu não olha, sei, nesse caso eu não sei responder. Cara. Eu acho que é razoável, a minha mas também resposta- não é uma coisa assim, não. Então, assim pode abortar. Também não diria isso. Pois é, eu vou dar a minha opinião também. Eu sou a favor, acho que é muito importante isso que eu vou falar. Eu sou a favor da legalização do aborto, mas eu sou contra o aborto. São coisas diferentes. Então, Bem diferente. eu, Wesley, sou a favor da legalização do aborto pelas razões, inclusive, que eu já expus. Mas eu sou contra o aborto. Só que eu acredito que a legalização do aborto levará, como eu trouxe aqui a informação, a notícia, levará à diminuição do aborto, que eu sou contra. Você é contra ou a favor do homicídio? Não Depende. estou falando de... Não estou falando... Vamos lá, vamos tirar as Depende. exceções.
Não tô falando de legítima defesa, não tô Ué, falando nada disso. mas não é homicídio? Não. Vamos tirar as exceções. De novo, vamos tirar as exceções. Um homicídio sem ser legítima defesa, você é contra ou a favor? Claro que eu sou contra retirar a vida Então humana em libera. qualquer hipótese. Então libera. Não, mas essa libera o comparação- homicídio, mas você é contra ele. É o que você acabou de dizer. Não, Nanina, não. Ah, por que não? O raciocínio é o mesmo. Não, de jeito nenhum. claro que Você é. está sendo simplista na sua Ah, análise. não, é o seu argumento. Totalmente simplista. Qual que é o seu Fala ponto de aí, vista? Eu Qual que é o seu ponto de vista? concordo, É. né? Concorda com quem? Não, com você. Eu concordo com o Wesley. Né? Eu acho que o pensamento do Daniel tá um pouco simplista, mas na minha opinião, né? Eu sou terminantemente contra o aborto contraceptivo. É isso que eu quero deixar claro. O aborto como método contraceptivo, eu sou E eu também sou. extremamente contra. Agora, eu acho que fora isso, os casos deveriam ser estudados caso a caso e Individual, não exatamente. fechados como se tenta ser Mas aí a gente hoje. entra aqui. Aí eu concordo com você, isso aí é o mundo do dever ser, né? Porque a gente entra no Exatamente. estado lá de que, porra, se não tá na lei, até conseguir, arruma advogado, julga, já ferrou, já teve a criança. Exato. Juan tá colocando aqui, ó, repito, a prerrogativa é tão somente de mãe e do pai. Ninguém pode intervir. Discordo de você, Juan, porque se eu, enquanto cidadão, vou pagar um aborto na rede de alguém na rede pública, o Estado tem direito de intervir sim, porque isso vai sair do bolso de alguém. Então, desculpa, discordo de você. Apesar que concordo com você com muita coisa, mas nessa eu discordo. Pois é, pessoal. Tema bastante polêmico, mas a gente vem já... Estamos nos dirigindo já para o final do programa, Tem né? mais uma música agora. Mais uma música aí, vamos dar mais uma relaxada. Vou Vamos. servir, como sempre, eu trago para cá uma garrafa de chá de camomila, né? Para dar pro Daniel, entendeu? Então ele vai tomar um chazinho de Não camomila estamos agora. discutindo quem vai pagar. Estamos sim, Juan, que alguém vai pagar, cara. É lógico que vai. Estamos discutindo o aborto, é verdade. O aborto vai sair de graça na rede pública, ninguém paga isso? Não, mas peraí, se a gente for discutir essa questão, hoje o SUS gasta mais sendo o aborto proibido com as consequências do aborto clandestino do que gastaria com o aborto legal. Então, se mas- você quer ver custo, vamos legalizar Não, mas o aborto. aí que tá. Isso é verdade. Então, mas aí que tá. Sabe-se, na minha opinião, hoje, que eu sou um legalista, se o hospital sabe que aquela internação é devido a um aborto Vai mal recusar sucedido, o paciente? Não é recusar. Pega, liga pra polícia, que sai dele presa. Mas isso faz. Tem que Não, sair não, dele não, não, presa. peraí, desculpa. Na minha concepção. Isso já existe. Já existe? Já é dessa Então forma. tá certo. Mas isso não exime o hospital de atender e ter os custos. Tudo bem, mas uma Ué. coisa é um custo através de uma irresponsabilidade Mas é ilegal custo, né? alheia. Vamos discutir Não, custo, outra é coisa é custo. você liberar o custo aqui à vontade. A gente está falando de tratar, por exemplo, vou fazer um paralelo. De nós tratarmos Boa, alguém... vamos focar no aborto propriamente dito. Dito. Depois ver quem paga. paga. Não é assim não. Na verdade eu já ia sair, Juan, um pouco do assunto que eu ia falar, que é a mesma coisa dos gastos que o SUS tem tratando problemas decorrentes do cigarro, do fumo. Sim. O Estado mostra, o Estado tenta educar, falando que aquilo faz mal. Mas não proíbe. Tem 300 mil trabalhos científicos mostrando que aquilo é altamente tóxico para a pessoa decide fumar e depois ela fica E gastando nós dinheiro pagamos a público. conta. Mas aí a gente está Sobre nós especificando. pagamos Mas a aí, conta. de novo, enquanto legalista, nós estamos desconsiderando o aspecto legal. Fumar é proibido? Não É crime? Não, Aborto é, ponto, gente. Tem que cumprir a lei, Sim, gente. sim. Aborto é proibido. Não, mas a Exceto gente está esses casos discutindo legais. exatamente Vamos isso. lá, vamos de música. Vamos lá. Vamos ouvir, do ó. quê? Mas- Vou ouvir Rush, um clássico. Não, Não. já tocou, desculpa. Rush já tô foi. perdido aqui. A gente vai ouvir o América, América. do Rammstein, uma banda alemã espetacular, apesar de ser satanista, muito legal a banda. Talvez por isso seja espetacular. E aí o Cleito aqui, em homenagem a ele que gosta do, não do satanismo, mas do Rammstein, vai sim. tocar aí. América. Então, mas o... 66 Brasil FM, reflexões, oferecimento Tá vendo? Sou um dos alunos do professor Cleito, melhor professor do Unicídio, viu? Obrigado, Danilo. Nem tanto. Então, uma coisa que eu vi que você passou aí, eu não sei se vai dar tempo de discutir, é aquela coisa de a partir de quando o feto sente dor. Porque é baseado nisso que a legislação de vários países determinam um momento, até aquele momento, o aborto é legal, sob qualquer hipótese nesses países, se baseando em trabalhos que mostraram a partir de que momento o sistema nervoso do embrião está maduro o suficiente para ele começar a sentir dor.
Acho que é bom a gente falar desse aspecto também, Wesley, na volta. Aí eu vou trazer também a legislação mais atual, que o STF... Aqui, aquilo que eu falei lá, que Brasileiro. eu fiz o dever de casa, você vai buscar isso? Não, então, eu não sei se... não lembro. O STF decidiu que aborto até nos 3 primeiros meses não é mais crime. Então, tá aí. Então, mas aí ele está se baseando justamente Exato, no que nessa questão. Alemanha, França, Áustria, Quando foi decidido Estados isso aí? Unidos. Quando foi decidido? Ah. Você consegue ver? Foi uma ação direta contra a sociedade? Ah, eu não sei, eu pesquisei só o... Deixa eu ver aqui buscar. Não, dá uma olhada se é isso mesmo. Faz um double check aí nessa notícia, que é um dado importante. Que a gente Mas você não tem um celular aí na Tá mão? aqui, bicho. Esse cara é folgado pra caramba. Tá aqui, cara. Deixa eu trazer. Ah, aqui. Natália, Rádio obrigado, hein, E o Natália. axé da proteína na sala. Que isso, Você dá pra axé na sala? Rammstein no rádio e o axé da proteína. Ah, não, é porque assim, eu tento ser bem didático. E aí, para explicar dobramento proteico, que depende de cargas dos seus aminoácidos, eu faço uma dancinha. De axé. Eu faço o axé da proteína para mostrar como que a proteína se dobra Meu Deus, para imagina a maturar, né? Ah, o feto não É. sente dor, é isso aqui. A minha aula, ela é bem dinâmica, ou pelo menos eu tento fazer uma certo. aula mais dinâmica, né? Luara Proença. Oi, Professor Luara, Cleiton, beijo. Melhor professor da Unicílio, é isso sim. Saudade, Luara. Saudade, você faz falta, hein? Ó, a Amanda Costa tá dizendo aqui, não é melhor o Estado pagar o aborto do que bancar uma criança abandonada pela mãe? Criança que irá crescer sem uma base familiar, podendo Que legal. trazer uma despesa Eu não muito posso maior cuidar, pro eu Estado. mato. Olha que legal. Pô, eu não posso cuidar, vamos matar, né, Amanda? Não, o seu raciocínio é perfeito. Não, vamos matar, vamos... Chega uns argumentos aqui que é de não chorar. Não, mas É você de tá chorar. errado. É, óbvio não que eu tô não errado. posso cuidar, vamos matar. Não posso cuidar, não vou deixar ser vivo. Depende, Pra vou mim, matar. tá matando. Não, É, pra volta você, pra no- mim, não. não. Entendeu? Pra maioria, 8 meses. Matar vai eu pegar uma ninguém. criança que nasceu É. e assassiná-la. Isso Tá, é matar. e a pessoa que tá com 8 meses na barriga da mãe não é Não, ninguém. não tô falando que vai abortar com 8 meses. De novo, e quando que Entendeu? pode, então? Então, quer dizer que em determinado tempo pode Eu pra não você? sei, pra você deve poder. Mas pra você pode? Não, pra mim eu já falei as circunstâncias Então esse que eu acho argumento pode razoável. ser válido. Não, não acho. Sabe por quê? Porque isso aí Quem é o disse que eu seguinte. tô matando? Hã? Quem disse que eu estou matando fazendo aborto? Então aí a gente volta à questão A gente vai voltar científica aí, sempre. Exato. Entendeu? Mas esse argumento não é válido. Porque o raciocínio ali é o seguinte, não dá pra cuidar o mato. A gente vai voltar a fazer considerações e tá bom, né? Não vai levar até 10h30? Leva até 10h20 aí, cara. Vamos falar Eu acho que desse tem que falar aspecto. disso, É, vamos levar esse aspecto. aspecto aí. Isso, eu acho interessante. Tá, eu volto com Né? Se abortar não é necessário, matar embaixo do viaduto. Isso aqui é uma afirmação, eu não entendi, cara. Se não aborta, mata depois, é isso, mano? Você tá dizendo que se não mata antes, mas mata depois, é isso? Já voltar, né? América. Legal, né? Muito bom. É dinâmico. Você vai empolgando. Vai né? empolgando, cara. Vai vir um Estamos de salseiro. volta aqui pela 66 Brasil FM, programa Reflexões. E hoje falamos de aborto. Pois é. E eu queria trazer para esse próximo bloco uma informação aqui interessante para a gente discutir. O feto não sente dor. Essa informação é de um estudo realizado pelo The Guardian, que o feto humano não sente dor durante as primeiras 24 semanas de gestação. Por quê? Suas terminações nervosas são formadas apenas após a 24ª semana. De mesmo modo, a esta altura, o feto também não desenvolveu consciência. Logo, não é exposto a nenhum tipo de sofrimento durante o procedimento abortivo. Isso segundo essa informação. Portanto, você, Daniel, conservador, tão preocupado com as dores de um embrião fecundado, mas tão indiferente às vidas das mulheres vítimas de abortos clandestinos, pode dormir tranquilo. Por que, Se cara? houver um Só- aborto antes de 20 semanas, Isto é um absurdo. ele não tem A gente consciência. Tá aqui, de novo, o que eu falei agora há pouco, a gente está aqui cientificando e mantendo desta forma tão somente a questão. Eu gostaria que os religiosos que estão nos assistindo dessem suas opiniões, porque a gente está simplesmente ignorando um aspecto importante para a maioria das pessoas do Brasil que tem fé, que é o aspecto da alma, um aspecto fora da ciência, que é um aspecto do ponto de vista, vamos dizer assim, sobrenatural.
E a alma? E nós Eu que diria acreditamos... filosófico. E nós que acreditamos em alma? Nós quem? O senhor também acredita que o senhor... Não vincula nas O suas senhor crenças, hein? tem que acreditar, que o senhor não acreditar... Ó, cuidado que você Exatamente, o senhor tem que acreditar, o senhor sabe disso, o senhor tem que acreditar em algo. Agora quem põe minha Credo. crença. Daniel, deixa eu só, Ah. me dá queria ler algumas participações aqui. Deixa eu só falar Pessoal, assim antes, não só. dá pra ler todas as Deixa participações eu só falar porque a um gente tem negocinho muitas antes, participações. E para que essas pessoas que acreditam em alma, nesse aspecto, Valeu, de Cláudio. que na concepção ali já tem a doutrina A alma espírita. chega quando, A hein? doutrina, então, Quando vou te Em responder. que momento chega a alma? Vamos Vou discutir isso te aí. responder. Ah, Conforme a doutrina espírita, que aborda esse tema de uma forma mais clara, vamos dizer assim, a alma e o espírito, ambos acontecem no momento da fecundação. Quando fecunda a alma ou o espírito, no conceito espírita, Então- se tiver algum espírita aí, me corrija, naquele já momento... podemos descartar os métodos contraceptivos. Já podemos descartar. Porque Aí- naquele momento, aí ferrou. naquele momento o espírito encarna, vamos dizer assim, dentro daquele ovo, né? Então assim, é só pra gente não desconsiderar totalmente uma questão cultural, religiosa, que é extremamente importante dentro da nossa sociedade, que é o aspecto religioso. A gente está cientificando aqui, não existe essa palavra, e está deixando de considerar a crença de um monte de gente, da maioria dos brasileiros. Só deixando claro, assim, a minha posição aqui não é cientificar. Concordo, Daniel. Camila, é nós. Você é aluna do parente, irmão, eu mas tô ó, falando, ó, deve ser não é, parente eu tô falando dele. é o Forense é aluna do seguinte, Cleiton, é nós, Camila. O que Tamo eu tô junto. falando é o seguinte, eu tô dando dados porque às vezes as pessoas têm uma opinião, mas ela não sabe os dados. Dar os dados vai fazer fortalecer a opinião que a pessoa já tem ou não, ou fazê-la mudar de opinião. Então eu tô aqui para passar dados, não para fazer ninguém mudar de opinião. Eu tô aqui simplesmente para passar eu esses queria dados. deixar pra Eu vocês costumo dois dizer que uma- todo mundo tem direito de ter a sua opinião, desde que concorde comigo. Não, e só Isso é. pra fechar, eu não sei se eu entendi errado, mas assim, 99% dos métodos contraceptivos impedem a fecundação. Tá? Então 99% dos métodos contraceptivos não são abortivos. Ok. Tá? Eu queria deixar Lê para uns vocês comentários. dois a pergunta. Vai deixar? A gente vai responder ou não? Não, Só preciso deixar? responder. A Amanda Costa colocou aqui: não é melhor o Estado pagar o aborto É do parente que dele, bancar tá? uma criança abandonada pela mãe? Criança que irá crescer sem uma base familiar, podendo trazer uma despesa muito maior para o Estado? O que você acha, Daniel? Adota. Hã? Dá pra adotar. Para quem? Adota, pra Você quer? Alguém adota. Não pode adotar? Você mesmo lá embaixo estava me dando esse mesmo exemplo. É. Ao invés de abortar, adota. Vocês já viram como funciona a adoção? Não tô. Vamos, Vamos, isso como advogado do diabo. Já viu meu como Deus funciona a do adoção céu. aqui no Brasil, Ó, né? A Neide Ferreira Ou está como não dizendo: funciona. não é preciso legalizar para que o trabalho de conscientização aconteça. Hoje ele já existe no Brasil e é legalizado pelo Provida, que reverte vários casos e ajuda essas mães humildes. Talvez isso seja um programa pontual, eu não conheço. A Elis está dizendo: é complicado, melhor vocês tomarem o chá porque isso vai longe. O Juan coloca aqui, ó. Juan, parabéns ao professor Dr. Cleiton. Excelente participação, extremamente didática. E parabéns ao Dr. Daniel e o Dr. Wesley. O nível do programa extrapola Qualquer expectativa. qualquer expectativa. Obrigado, hein, Juan. Aqui é Muito nós, obrigado. Juan. Você sabe que aqui é o que a gente não conhece muito, a gente domina. Bom, então, como vocês puderam perceber, é um tema bastante complexo, eu diria, com muitas possibilidades de discussão e discussões secundárias que surgem em cima desse tema, né? Nós passaríamos aqui o resto da noite, né? Eu acredito que é um tema que precisa ser constantemente trazido à baila, trazido à discussão. Pode fazer né? um aborto 2, né? Aborto de Deus. Tem Deus existe 2, já tem um Muito monte de doido. programa. Mas talvez um tema que nós Marcos nunca Simões, chegaremos a um Narciso, consenso, Dr. né? Cleiton. Eu acho que o que é importante refletir, deixar Ô, para Marco, reflexão, é o que é mais importante para a nossa sociedade. Né? O que a gente precisa fazer para diminuir o risco de perdas de vidas humanas, seja ela de feto, de mães, não importa.
o que se considera a vida humana que se perde por essa questão do aborto ser ou não proibido? Eu acho que a gente pode fazer nossas considerações finais, cada um se posiciona, né, faz suas considerações, fala qual o seu ponto de vista, o motivo pelo qual e despede de todo mundo. Então, Daniel, começa aí, você já está falando, vamos lá. Então, tá bom, eu vou fazer as minhas considerações finais sobre esse tema, né? Eu tenho alguns aspectos que me fazem pensar desta forma, né? Ser regra geral contra, com algumas exceções. Um desse aspecto é porque eu, na minha concepção, acredito que a gente está vivendo um momento hoje também, eu vou dar justificativa do ponto de vista social, tá? Eu tenho uma justificativa do ponto de vista religioso, uma do ponto de vista social, tá? Do ponto de vista social, eu acho que a gente está vivendo uma época onde as pessoas, a sociedade, precisa de limites. Hoje a gente vive uma crise de direitos e deveres muito grande. As pessoas têm direito a tudo e não têm dever de nada. As pessoas hoje ignoram as consequências dos seus atos. E você, à medida que todo mundo vai ignorando a consequência dos seus atos, você vai afrouxando a lei, vai chegar um momento, e eu tenho medo mesmo, de se liberou o aborto em qualquer hipótese. Daqui a pouco vem uma outra lei, né, em algum outro momento, liberando você matar a criança até 3 meses de idade. Já nasceu, não, mas até 3 meses pode matar. Porque você vai esticando. Você está dando risada do meu argumento? Eu tô. Você está esticando. Muito extremista. Você está esticando o elástico. Hoje, a sociedade, no meu ponto de vista, precisa de limite. As pessoas hoje não querem dever, mas querem direito de tudo. Hoje não tem direito a tudo, não tem dever a nada. Eu acho que a gente precisa de limites. E esses limites são dados, primeiramente, evidentemente, pela educação, mas de modo secundário, pelo Estado, através das suas leis. Então, do ponto de vista social, né, é o motivo pelo qual eu sou contra. Tá? Então, queria agradecer a participação. Concordo, Daniel, o povo precisa se responsabilizar mais. Obrigado, Camila. Você arrebentou no programa, concordando comigo em tudo. Então, assim, ó, eu queria agradecer a participação de todo mundo esse excelente programa. Foi espetacular, tá? Não vai dar nem para tocar a última música. Vamos a gente deixa tocando, né? Obrigado, pessoal. A gente espera vocês no próximo programa, na próxima quarta-feira, que a gente ainda vai definir o tema, mas a gente avisa vocês pelas mídias sociais. Sugestões são bem-vindas. Sugestões são bem-vindas. Obrigado por vocês terem participado. Tá? Obrigado por estarem conosco. Um beijo no coração de todos vocês. Mãe, um beijo para você. Eu te amo. Amanda, meu amor, te amo. Tamo junto. E é isso aí. Obrigado muito pela presença do Dr. Clayton aqui, meu irmão, que do ponto de vista técnico e não só técnico, do ponto de vista pessoal, agregou muito ao debate com seu conhecimento prático e também humano, né? Obrigado por você ter vindo. Clayton, por favor, suas considerações finais, fique à vontade. Fala um pouquinho da sua carreira, né, de onde atua. Acho que você não leu o currículo dele no começo. Pois é, verdade. Vamos fazer isso agora. Mas acho que é melhor você falar antes dele falar. Lê quem é ele? Vai demorar demais se ele for ler tudo. Não. Você viu, né? Pois é. Não, aí vocês me deixam sem jeito. Bem, antes de mais nada, então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu não esperava, tem muitos alunos e ex-alunos meus aqui acompanhando, né? Eu estou vendo aqui agora, né? Muito obrigado, né? Tem muitos comentários, infelizmente o programa é muito curto, não dá para comentar todos os comentários ou discorrer em cima de todos eles, né? Então, para fechar, eu gostaria de dizer que a minha posição, né? Agora a minha posição pessoal, não técnica, tá? Eu sou terminantemente contra o aborto como um método contraceptivo, tá? E acho que, pessoalmente, eu não sou favorável ao mesmo após a 8ª semana de gestação, né? Que vai a contraponto a vários países que levam em consideração, então, o momento em que, a partir daquele momento que o feto sentiria a dor, então, até aquele momento eu poderia abortar. Eu, pessoalmente, eu não concordo, tá? Em relação a isso. Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade, ao convite, né? Final outro. Então,
eu sim, me sentirei honrado Olha, de já estar vou aqui. deixar um convite então pra gente discutir células-tronco aqui Ah, e a perfeito. utilização de células-tronco. Perfeito. Esse eu não vi, hein, cara, esse programa. Esse programa eu não vou ver, porque eu, né, eu levo frango ou não levo, O né? aspecto legal da Levo utilização frango de ou não células-tronco. Tem alunos meus que vão dar risada quando eu falar isso, mas tem outro assunto que eu acho muito legal, que eu gostaria, ou eu me convidando, né? Eu gostaria de falar de participação, eu gostaria de me convidar, né? Pra gente discutir a legalização da maconha. Eu gostaria excelente de assunto. discutir Esse legalização eu de vou maconha. arrebentar com vocês. Gostaria Esse de aí discutir isso, tá? Tá bom. Bem, como vocês me pediram, então, eu sou biólogo por formação, né? Eu fiz mestrado e doutorado em ciências. Toda a minha formação foi em neurociências, tá? Eu fiz dois pós-doutorados, né? Um pós-doutorado no Hospital AC Camargo e um segundo pós-doutorado na Faculdade de Química da USP, onde eu ainda estou vinculado, né? Concomitantemente, eu dou aula, eu sou professor contratado na Unicid, no Tatuapé, né? Na Universidade de Cidade de São Paulo, né? Leciono das mais diversas disciplinas na área da saúde, tá? E, assim, para mim é um prazer discutir isso, adoro ciência e os meus alunos que me conhecem um pouco mais de perto sabem que a gente gosta de falar de assuntos, eu gosto de falar assuntos polêmicos dentro de sala de aula, né? Muito obrigado pela participação, pela audiência e boa noite a todos. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Clayton. Tenho certeza que todo mundo adorou. Uma participação importantíssima num tema bastante importante. E para finalizar também quero deixar a minha opinião. Começou O quê? o Marco, a maconha a gente já falou não de é outro tão dia. inofensiva como dizem. A minha opinião em relação ao tema de hoje, aborto, como eu disse, eu sou favorável à legalização do aborto, mas eu sou contra o aborto. Eu acho que a legalização do aborto resolve ou minimiza um problema de saúde pública pelas razões já expostas aqui no programa. Então, reiterando, eu sou favorável à mudança na legislação, mas contra o aborto, e eu acredito que, como já foi provado em todos os países em que o aborto é legalizado, que diminui o número de abortos com essa legalização. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas participações. Desculpa se houveram participações que não foram lidas, mas isso se dá pelo fato de terem muitas participações, né? A cada programa a nossa audiência vem aumentando e eu quero agradecer a essa audiência. Tenho certeza que isso só nos estimula a novos programas, a novas temáticas, né? E ao longo da semana, fiquem à vontade em postar sugestões de temas que a gente possa abordar aqui, né? Porque o objetivo desse programa é esse, refletir sobre o tema. Aqui não tem certo e errado, a gente vai sempre discutir, mas cujo intuito é fazer com que todos reflitam sobre aquela temática. Então, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o programa Reflexões, que vai ao ar toda quarta-feira, às 21 horas, e agora sem horário para terminar, né? O tema aqui tá legal. O tema está sempre cada vez mais legal. E a gente vai terminar com o quê? Com que música? A gente vai ouvir Rata Marrata, do Sepultura. Eu não vi Predileta deles. Eu não vi A a minha. é verdade. Essa aqui eu tinha colocado em homenagem a você mesmo, como convidado. Não sabia que era a sua predileta, mas eu acertei duas vezes, assim, né? Uma participação especial do Carlinhos Então, Brau. que é o que caga na música, né? Ah, pra falar a mas eu verdade. gosto. É chato pra cacete, né? Mas Eu vai gosto, tocando, eu gosto. né? Então, Conseguiu não estragar a música. Vamos lá, de Sepultura. E um beijo, Livinha, um beijo, Flávia. Tchau. O melhor dessa música é percussão. Tô fudido, cara, não falei da MRV. O programa inteiro não fala da MRV. Mas, ó, Você empolga demais. mas semana que Você vem, bota o coração na ponta, deixa eu ter. semana que vem, nessa vinheta aí, já vai estar o da MRV. Não, mas hoje eu só pus MRV aqui. Colocou? Todas. O Unicosta e MRV. Na vinheta? Né? Não tem Todas vídeo as agora, vinhetas. né? Todas as vinhetas. Mas não tem telefone, tem correndo. Não, não tem nenhum dos dois nessa que eu pus. Legal.
Legal pra caramba. Muito bom, muito bom. Gostei. Acabei relaxando durante. Tava meio nervoso, né? A gente já tá ao vivo nas lives. Pessoal, muito Obrigado, obrigado. foi legal. Ó, mas uma coisa que eu achei legal, assim, né? Porque assim, as pessoas, quando a gente tava muito só falando o que era, o que não era, as pessoas não estavam se manifestando. Aí eu queria falar, manifesta, porque o tema é a favor ou é contra, né? Que é isso que importa, né? No final da história, né? Não tinha uma musiquinha melhor, não, pô? É legal pra caralho. Nossa, a Apesar percussão dessa da música. porcaria do Carlinhos Brown, mas é... Ele é chato, hein? Como você aguenta? Sabe que eu sofro aqui? Hoje ele tá... Marcos Simone Assis, hipnose na prática clínica. Pode me chamar. Olha o tema. O Marco, ele é Isso aí. especialista Mas é- nisso. Ele também. Ele também. Ah, é? Ele também. Marcos o quê? É Simone Narciso, ex-aluno meu Ele também. de psicologia. Tem coisa de hipnose e tudo também, o Wesley. Ele tenta me hipnotizar, mas não consegue. Não. Cláudio, valeu Cláudio, brigadão. Doutor Cláudio. Doutor Cláudio. É. Grande doutor Cláudio. Cláudio Romano. É verdade. Vou estar na sua cidade daqui uns meses. Eu e o Wesley. Qual cidade? Roma. Ah, Roma. Ah, Cláudio Romano. É, verdade. Pô, foi legal o programa hoje, né, cara? Muito legal. E o tema é extenso, né? Você tá vendo que a gente não consegue acabar direito o programa, que você fala? Ah, mas eu acho que hoje Hoje acabou, né? Hoje acabou, fechou. Eu acho que fechou. A gente não começou nenhum assunto que a gente não terminou. A gente não abordou tudo que gostaria. Mas ponta solta não deixou. Porque eu falei pro Daniel que às vezes fica ponta solta. Né? Às vezes vocês deixam uma pergunta Não responde quando volta. e quando volta não responde. Vocês começam outro assunto. Pra quem tá assistindo, às vezes você Ó, quer. meu saber cunhado, aquele grande responde. Anderson Ronha. Mandaram bem. Parabéns, valeu, Ronha. Meu cunhado. Deixa eu só acabar aqui pra não... Não, teve gente falando aqui que a solução era a esterectomia compulsória. Aí Sabe o não que é tem legal? problema. Depois você entrar e um a um E respondendo, comentando. comentando, entendeu? Tá, legal. Porque aí as pessoas vão ter o convidado, o especialista respondendo, né? É bem legal isso. Ó, façam sob manipulação genética. É um assunto legal. Continua que o papo tá bom. Obrigado, Marco. É isso que é legal. Aí você vê que o programa foi legal, né? Agora, Eles ainda estão de todo ouvindo a mundo gente aí- ainda. Não, então a gente Tá, tá tá na participando live, tá. Tá. em todas as Mas lives. de todo mundo Ô, que Marco, você participou, sumiu, hein? Parece lá pra me dar um Eu oi. queria mandar um abraço especial pra Camila Souza, que ela foi a melhor ouvinte participante aí do Forenza. de tudo. Camila Tudo Forenza. que é Forenza? do lado do Isso. Daniel. Camila É. Forenza, você foi Puxa, espetacular, tá? É, você concordou com o Em Daniel. tudo, praticamente. Ganhou ele. Lá no começo você deu uma ressabiada, mas depois você, né? Vou deixar. É, eu falei com o Marco tem que ir. Que, nossa, sumiu, nunca mais ouvi o homem. Que é, algumas pessoas, alguns alunos se tornam amigos, né, Marco? Então não pode sumir. Paga uma cerveja, professor, é tudo certo. Tchau, Bora. pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, valeu. gente. Até a Muito próxima. obrigado. Boa noite. Peças, oficina especializada. Quando fechar lá, já vai parar. Já para automático aqui. Na rua